Prova com consulta é mais fácil que a prova sem consulta? Falando de uma prova de segunda fase, claro. A gente vai investigar essa pergunta aqui e eu já adianto para você que não. A prova com consulta é tão difícil quanto a prova sem consulta. Mas a gente precisa entender o que muda, o que você ajusta no seu estudo para poder ir bem quando a prova é com ou sem consulta. Eu sou o João Marcelo, eu sou o procurador federal e a essa altura você já sabe como as coisas aqui funcionam, né? Eu não vou te pedir para deixar like, não vou te pedir para se inscrever, mas se você achar que o vídeo é bom, que te acrescenta de alguma maneira, aí sim você se inscreve e deixa o seu like. Algumas pessoas ainda acham estranho, mas tem prova de segunda fase que permite consulta ao vade-mecum e tem prova de segunda fase que não permite consulta ao vade-mecum. Primeira vez que eu fiquei sabendo disso, lá nos idos de 2013, eu achava que a prova em que você não pode consultar o vade-mecum seria mais fácil que a prova com consulta. Porque veja só, quando você tem uma prova com consulta, você tem o vade-mecum, que é maior do que esse livro aqui, que é um compilado das leis mais importantes. Se você tem um acesso à lei, eu pensava que as questões seriam um pouco mais difíceis, já que você pode recorrer ao texto legal para fundamentar suas respostas. Na prova sem consulta, você não pode ter consulta ao vade-mecum. Por isso que você tem que confiar só na memória para responder suas questões. E eu imaginava que a prova seria um pouco mais fácil que a prova com consulta. Só que analisando, tem muito tempo que eu lido com essas provas de segunda fase e analisando os espelhos, os enunciados, eu comecei a perceber que o nível de exigência é quase o mesmo. Eu posso mostrar para vocês a última prova da PGM Recife. Ela te narra uma situação ali na peça prática que basicamente era uma situação de uma ação anulatória de lançamento tributário, em que o juiz julga o processo em desfavor da PGM, ou melhor dizendo, do município de Recife. E você, na condição de procurador do município de Recife, teria que elaborar uma apelação em face daquela sentença. A peça, o seu enunciado, faz muitos questionamentos, eram 5. E os que me chamam a atenção são o número 4 e o número 5, que ele te pede para abordar os seguintes aspectos: configuração ou não da denúncia espontânea no caso concreto, assunto tributário, ou correção ou não da sentença quanto ao não pagamento dos juros e mora e da multa punitiva, outro assunto de direito tributário. Por que eu fiquei tão encucado com essas exigências? Porque são duas questões que são respondidas com previsões expressas do CTN. O ponto 4 é respondido pelo artigo 196 do CTN, inclusive veio no espelho da banca, e o ponto 5 é respondido pela análise do artigo 138 do CTN, também citado expressamente no espelho dessa prova da PGM Recife. Só que quando a gente analisa uma prova, por exemplo, da PGDF, que aconteceu ali nos anos de 2021 e 2022, a questão 1 ali que fala sobre direito ambiental, na verdade é uma questão interdisciplinar. Ela te narra uma situação de direito ambiental e quer que o aluno analise a relação das regulamentações das leis ambientais com as leis de parcelamento do solo urbano, te pedindo inclusive uma decisão do STJ sobre o tema. Então ela te narra essa situação e te questiona em determinado momento quais os dispositivos do Código Florestal ou da Lei de Parcelamento do Solo Urbano são aplicáveis às espécies. Só que essa prova era com consulta e ela trouxe no espelho a exigência de menção a muitos dispositivos legais. Veja bem, o nível de dificuldade dessas questões, o nível de memorização dos dispositivos legais é muito alto. Então não vá para uma prova sem consulta esperando uma prova mais fácil, que isso não é verdade. O que muda, na verdade, não é o nível de exigência das provas. As questões são muito difíceis e difíceis igualmente. O que muda é o nível de exigência do espelho.
Por mais que o dispositivo, que o espelho da PGM Recife que eu mostrei para vocês, fosse resolvido nos pontos 4 e 5 com disposições expressas do CTN, o espelho, para pontuação integral, não exige a menção expressa aos artigos 196 e 138. Peraí. Agora você deve ter confundido tudo. Mas vamos deixar isso bem claro. O seu espelho, além de trazer os quesitos de pontuação, ele traz a explicação da resposta. Então, realmente, o espelho da PGM Recife trouxe menção ao artigo 196 do CTN e ao artigo 138 do CTN. Mas para ter a pontuação máxima, bastava que o candidato citasse que esses dispositivos estavam constantes no CTN. Por exemplo, o artigo 138 fala da denúncia espontânea. O aluno não precisa citar nos termos do artigo 138 do CTN, que trata da denúncia espontânea, para ter a pontuação integral. Mas ele precisava saber que a denúncia espontânea é um instituto tratado pelo CTN. Então, os alunos que fundamentaram mais ou menos da seguinte maneira: nos termos do CTN, que regulamenta a denúncia espontânea, já era o suficiente para atingir a pontuação integral. Veja, a exigência é extremamente alta. Se você está fazendo uma prova da PGDF, que, repito, autorizava a consulta, você teria que citar os dispositivos específicos. Na PGM Recife, você precisava saber que a lei tratava dos temas e fazer essa referência, mas sem citar que é o artigo 138 especificamente. Você precisa conhecer o tema e conhecer a fundo em ambas. Só que numa prova sem consulta, basta citar os termos da lei, os termos que a lei regulamentou aquele determinado dispositivo para poder obter pontuação máxima. Agora que você já entendeu as diferenças de espelho e já entendeu principalmente que o nível de exigência é muito grande numa prova com e sem consulta, você consegue ajustar os seus estudos. Vamos ver primeiro como seria um estudo para uma prova de segunda fase sem consulta. Já mostrei para vocês que, eu só trouxe o exemplo da PGM Recife, mas poderia ter mostrado muitas outras provas, que o nível de conhecimento exigido pelo examinador é tão profundo quanto numa prova com consulta. Então você precisa conhecer os termos da legislação, pelo menos das principais leis, embora não seja necessário conhecer o número de cada artigo especificamente. Então, durante os seus estudos, é importante separar ali 20%, 30%, isso varia de cada aluno para aluno, do seu tempo para poder estudar a própria legislação. Talvez um aluno que não parou para ler o CTN na hora de se preparar para a PGM Recife, não se lembrou da previsão do artigo 196 ou da previsão do artigo 138 e não fez referência ao CTN. Conseguiu acertar a questão, mas não tirou a nota integral. Outra coisa que você tem que ficar de olho é de lembrar de citar pelo menos a lei onde o dispositivo é citado, onde o dispositivo ou o instituto é tratado. Se você vai fazer referência a uma contestação, você não precisa lembrar especificamente que ela está regulamentada pelo artigo 335 e seguintes do CPC. Mas no cabeçalho da sua peça, você pode citar nos termos do CPC. Ou melhor dizendo, você deve citar que a contestação ela tem fundamento nos dispositivos legais do CPC. Já quando a gente pensa numa prova com consulta, você pode ajustar os seus estudos fazendo que eles sejam mais estratégicos. Se você vai fundamentar uma contestação, exemplo que eu acabei de usar numa prova sem consulta, você vai poder abrir o seu código e verificar se é o 335 mesmo que trata da contestação e citar o dispositivo específico. Inclusive, você deve citar o dispositivo específico, porque isso vai ser pontuado no seu espelho. Só que você não precisa decorar de antemão que aquele dispositivo trata da contestação. Você precisa ter o que eu chamo de conhecimento geral da lei. Saber que ali por volta do artigo 335 seguinte está tratado a contestação, ali a partir do 1015 está tratado o agravo de instrumento, para facilitar a sua consulta na hora da prova e, identificando no vadimeco
que você tem acesso durante uma prova com consulta, você faz a citação específica. E a grande vantagem que uma prova com consulta apresenta em relação a uma prova sem consulta é a possibilidade de usar remissões. Antes de qualquer coisa, você precisa verificar o seu edital. Alguns editais vedam qualquer tipo de remissão. Se for o caso da sua prova, essa dica aqui não se aplica a você. Ou seja, o edital veda as remissões, você não pode fazer nenhuma remissão no seu vademecum ou você simplesmente não vai poder usar o material na hora da prova. Mas se a sua prova permite a consulta ao vademecum e que sejam feitas remissões pelo próprio candidato, é o caso específico da PGDF, por exemplo, você pode utilizar algumas remissões estratégicas para se lembrar de pontos que devem ser explorados na sua resposta. Por exemplo, se um dispositivo específico já sofreu alguma interpretação ou tem um entendimento jurisprudencial muito relevante do STF ou do STJ, você pode usar os artigos 101 e 104 da Constituição para se lembrar de qual tribunal específico aquele entendimento provém. Você identifica o dispositivo. Se for um entendimento do STF, você faz uma remissão ao artigo 101 da Constituição Federal. Porque isso vai te lembrar que o pronunciamento que você tem que se lembrar é do STF. Se for do STJ, a remissão vira ao artigo 104 da Constituição Federal. Se ambos os tribunais têm o mesmo posicionamento sobre aquele dispositivo, você pode fazer a remissão a ambos os artigos. Artigos 101 e 104 da Constituição Federal. Isso que eu estou ensinando a vocês sobre a remissão aos artigos que fazem referência ao STF e ao STJ é algo que eu utilizei quando eu fui fazer a minha prova de segunda fase da PGF. E foi algo que me salvou de inserir informações erradas na hora de resolver a minha prova, porque eu conseguia me lembrar se o entendimento era do STF ou do STJ. Bom, com isso você consegue adaptar seus estudos tanto para uma prova de segunda fase com consulta, quanto para uma prova de segunda fase sem consulta. E essa é só uma das muitas dúvidas que eu costumo ver os meus alunos terem durante os estudos para as provas subjetivas. Agora eu preciso saber de você quais outros problemas que você está enfrentando, que assim eu posso te ajudar de uma maneira muito mais assertiva a resolver os seus problemas e ter uma excelente prova de segunda fase. Deixa aqui para mim nos comentários.